Olá, sou o pastor Gesiel, pastor G. Seja muito bem-vindo ao canal. E o propósito desse canal é difundir a palavra de Deus. Antes de seguirmos para o conteúdo, peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, em suas redes sociais ou no WhatsApp. Dessa forma, você nos ajuda em uma grande missão que é difundir a palavra para cada vez mais pessoas. Agora, vamos ao conteúdo. Estamos em um bloco de ensino, um bloco didático, estudando sobre a salvação em Cristo Jesus. E na aula anterior, nós aprendemos que a salvação nos livra, nos traz livramento da escravidão do pecado, do poder do pecado. Recorde esta aula. Hoje nós continuamos no módulo 2, que fala sobre a salvação propriamente dita, estudando ainda os livramentos que a salvação nos proporciona, hoje vendo que a salvação nos livra da ira futura de Deus. Como é um bloco de ensino, nós temos o objetivo geral, o objetivo específico, e na aula 1, deixa o link aqui, eles têm a explicação do que são esses objetivos. Como recordação, o nosso objetivo geral é entender a salvação, aceitar a salvação, permanecer nessa salvação e difundir a salvação em Cristo Jesus. E o objetivo específico desta aula ao final é entender que a salvação nos livra da ira futura de Deus. Esse assunto é muito sensível porque, particularmente hoje em dia, só se fala do amor de Deus e às vezes até de maneira errada. Que o amor aceita tudo, o amor tolera tudo, e a gente sabe que a palavra de Deus não é assim. Não esqueça que a proposta do canal é difundir a palavra de Deus. Vamos aqui sempre expor a palavra de Deus, mesmo que eventualmente alguém não goste ou não concorde, mas é a palavra de Deus. Por que haverá a ira de Deus? Porque houve a desobediência de Adão lá no jardim do Éden, quando Deus falou, não coma do fruto proibido do conhecimento do bem e do mal. Adão desobedeceu, Adão pecou. Isso aí implicou em juízo. Ainda hoje não é assim, mesmo na vida comum? Errou, tem uma coisa, tem uma consequência, e houve consequência. Porque se Adão não houvesse pecado, não haveria juízo de Deus. Não estaremos falando aqui que a salvação nos livra do juízo de Deus. E muita gente pode ficar assustada, mas Deus vai julgar? Sim. A palavra de Deus nos afirma categoricamente que Deus é juiz. Deus é juiz de toda a terra. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é o juiz justo. Inclusive, um dos títulos dele é que ele é o sol da justiça. Em Hebreus 9:27 está escrito que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Haverá um juízo, haverá uma cobrança, um julgamento feito pelo Deus justo. Aí em Apocalipse 20, como a gente sempre afirma, Deus joga limpo, ele avisa tudo. Olha o que está aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Isso é o apóstolo João vendo essa visão, que ele foi arrebatado, ele foi transportado espiritualmente. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Veja bem, quem vai lançar as pessoas no lago de fogo é Deus. Quem está julgando aqui, quem é o juiz que está sentado sobre o trono? É Deus. Não é Satanás, não é o diabo, não é o homem, não são os poderes da terra, não são os poderes dos angelicais, não, o próprio Deus. É bom a gente frisar isso porque está na palavra. E nós nos propomos a difundir a palavra de Deus. É bom se ser despertado para isso. Deus é amor. Está escrito, inclusive, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a salvação em Cristo. É exatamente o bloco de ensino que estamos estudando, salvação. No entanto, ele também é juiz.
vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu, a terra e o céu. E todos, grandes e pequenos, aqui quando fala de grandes e pequenos, está falando de posições, não de altura. Todos grandes homens que foram na terra, politicamente, economicamente, pessoas de expressão. Mas aquele pequeno também. Há uma tendência, inclusive no dia de hoje é muito acentuada, de sempre se favorecer aquele que é mais pobre, que é mais humilde, vamos dizer assim. Isso é bom. No entanto, Deus vai julgar-nos também. Porque Deus não está se importando com a riqueza ou a pobreza. Deus está se importando com como é que a pessoa está se portando. Seja em face da riqueza, seja em face da pobreza. E, principalmente, como ela está se portando em relação à salvação. Se ela aceita a salvação, esse juiz aqui que está escrito, ela vai ser livre. Vejam bem, abrir os seus livros. Outro ponto importante. Tem gente que está fazendo tudo errado. Às vezes está até se dando bem nesta terra. Mas a Bíblia é clara. Está tudo sendo anotado. Sabe aquela pessoa, ou às vezes até uma autoridade que está fazendo coisa errada e está por isso mesmo, e até está se dando bem, está prosperando? Pois é, está tudo escrito. Naquele grande dia, que é chamado Dia do Senhor, Dia do Juízo, abrir os seus livros. Está tudo escrito. A pessoa escondeu as suas ações do homem, a pessoa escondeu as suas ações da justiça, a pessoa escondeu as suas ações do seu pastor, a pessoa escondeu as suas ações da esposa, do esposo, dos filhos, da sociedade. Mas, está anotado. É importante a gente ser sincero contigo. Abrir os seus livros. E abrir só outro livro, que é o da vida. Esse livro da vida é o livro da salvação. Quem aceita Jesus tem o seu nome escrito no livro da vida. O nome dele não é riscado. Aí existem várias explicações teológicas, que eu não vou entrar no mérito, mas quero dizer aqui o seguinte, está escrito: e abriram-se outros livros. Outro livro, aliás, que é o livro da vida. E no versículo 15, finalizando, e aquele que não foi achado e escrito no livro da vida, o que acontece? Foi lançado no lago de fogo. Juízo. Deixa esse ensinamento bem claro, a salvação vai nos livrar desse juízo. Porque lá em Romanos 5:21 está escrito: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Isto é, a salvação tirou o reino da morte e trouxe a graça pela justiça de Deus, que é Jesus Cristo, para a vida eterna. Lembra que no Apocalipse fala da segunda morte? Pois é. A não aceitação de Jesus vai implicar na segunda morte. O que é a segunda morte? Morte é a separação. Esta segunda morte é a separação eterna de Deus. Ao passo que a justiça de Deus, a salvação que é a justiça de Deus, vai nos trazer a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5:21. Ainda em Romanos 5:9, Paulo explicando: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, né, sangue de Cristo, seremos por ele Jesus, salvos da ira. Essa ira aqui, a ira de Deus que está aqui no Apocalipse e em outras passagens também. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, esperar dos céus a seu Filho, com letra maiúscula, Jesus, é claro, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Essa ira aqui que será derramada como consequência do juízo, porque Adão desobedeceu, nós seremos salvos através de Jesus Cristo. E em 1 Tessalonicenses 5:9 também está escrito: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição do livramento. Salvação é livramento. Livramento dessa ira por nosso Senhor Jesus Cristo. Será que você entendeu perfeitamente essa aula? Importante, essa aula é muito importante, porque fala do juízo de Deus. Coisa que hoje em dia não é difundida, que todo mundo camufla, todo mundo está só vendo o outro lado do amor, mesmo assim de maneira errada, de maneira deturpada, porque o amor de Deus ele está baseado na justiça de Deus. Jesus Cristo, Deus deu seu Filho amado para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, por causa da sua justiça. Era necessário que houvesse a justiça, porque houve um erro. Esse erro tinha que ser consertado. E quem consertou foi Jesus Cristo.
Quem religou o homem com Deus foi Jesus Cristo. Só que quem não aceita essa justiça de Deus vai depois sofrer o juízo do próprio Deus. É importante que você fique com essa noção, que é a noção bíblica, a noção correta, que vai te trazer esclarecimento, porque está escrito que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É claro que essa verdade é Jesus Cristo, mas essa verdade aqui também, que está na palavra, também te liberta. Você vai ter os teus olhos abertos, vai ter a revelação de Deus para entender que a salvação é a única saída que vai nos livrar desse juízo de Deus. Vamos relembrar o objetivo? Entender que a salvação nos livra da ira futura de Deus. Se você não alcançou, está com dificuldade, recorde a aula, recorde também as aulas anteriores. Agora, como sempre fazemos, antes de finalizar, queremos deixar a seguinte reflexão. Você se sente livre da ira de Deus que será derramada no mundo? Você se sente livre desse juízo porque você já aceitou a justiça de Deus? A justiça de Deus em Jesus Cristo já alcançou a sua vida. E aí você estará livre desse juízo de Deus quando ele acontecer. Você está usufruindo dessa bênção? Aceite a Cristo, aceite essa salvação. E além de ser livre do poder de Satanás, do poder do pecado, você será livre dessa ira de Deus que será executada por causa da sua justiça. Aceite a salvação e seja livre da ira futura. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Você gostou desse conteúdo? Então deixa seu like e dessa forma você ajuda o canal. Eu consigo saber se esse vídeo foi relevante para você. Também deixe seu comentário com sugestões ou até mesmo dúvidas. Quem sabe seu comentário vire um próximo vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você será lembrado sempre que tiver um vídeo novo. Que Deus te abençoe.